versículo que eu escolhi para o sermão de hoje é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que a possam suportar. Amém? O versículo fala a respeito de uma promessa de Deus. E quando tentação sobrevier a nós, Ele iria providenciar um escape, uma forma de a gente não cair na tentação, né? E sobre isso que nós vamos estudar hoje. Mas antes eu quero fazer uma pergunta. Quem é o agente de tentação? Quem é que nos tenta? Segundo a Bíblia, são dois elementos. O primeiro é o diabo, né? O segundo somos nós mesmos. Jesus, após jejum de 40 dias, ele foi levado, né, ao deserto para ser tentado por diabo. Então, o diabo é realmente o agente de tentação. Agora, Tiago 1,14 também diz que cada um é tentado pelo seu próprio desejo, pela sua própria ambição ou cobiça, né, sendo por este arrastado e seduzido. Portanto, são dois elementos que nos tentam. No mundo perverso em que nós vivemos, tentação é um fato inevitável. Nós somos tentados constantemente, porque nós somos expostos, né, a vários agentes, vários objetos de tentação. Tentação em si não é pecado. Só quando você cai na tentação, quando você cede à tentação, você comete pecado. Portanto, para a gente não cometer pecado, nós precisamos, né, vencer a tentação. E como nós podemos fazer isso? Nós precisamos lançar mão de duas estratégias. E essas duas estratégias são justamente o escape que Deus oferece a nós para que a gente possa vencer as tentações. A primeira estratégia eu chamaria de mudança de perspectiva. Mudança de perspectiva. O que isso significa? Em simples palavras, é encarar a tentação como se ela fosse provação de Deus. Espero que não haja mal entendido. Não é que a tentação do diabo se transforma na sua essência na provação de Deus. Não é isso. Porque Deus não tenta ninguém. Tá? Mas é a maneira como você vai enxergar, a maneira como você vai encarar a tentação que é a chave da nossa solução para vencermos as tentações que nós enfrentamos. É quando você muda a atitude e considerar a tentação como se ela fosse provação de Deus. O momento em que Deus testa sua fé. O momento em que Deus coloca à prova a sua fidelidade. E por que nós temos que lançar mão dessa mudança de perspectiva? Porque, em primeiro lugar, ela é muito eficaz. Eu falo por minha própria experiência, é muito eficaz. Por que nós temos que fazer isso? Porque quando a tentação se aproxima da gente, nós temos a tendência de focar toda a nossa atenção no objeto tentador. E quanto mais a gente fixar nossa atenção ao objeto tentador, é mais difícil a gente escapar da sua armadilha. Por isso, quando a tentação sobrevier a nós, a melhor solução, a melhor tática é simplesmente desviar nosso olhar da tentação
e direcionar nosso olhar e fixar nossa atenção em Deus. Eficaz por seguinte motivo também, porque o objeto da tentação é criatura. Materiais, lugar, horário ou pessoas são objetos de tentação. Enquanto Deus é criador. A atitude de ser humano muda quando ele se coloca diante da criatura e diante do Criador. Frente à criatura, não surge dentro de nós, por exemplo, o sentimento de reverência, o sentimento de temor. Por isso a gente lida tentação com mais, como é que eu diria? Com mais desprezo. A gente se aproxima da tentação, às vezes, por curiosidade. E a gente cai naquela ilusão de que nós temos controle em cima da tentação. Que a gente pode vencer tentações com nossas próprias forças. Mas quando o ser humano se coloca, se apresenta diante de Deus, não há outro caminho senão se apresentar diante de Deus com temor, com reverência, com seriedade. E isso nos impulsiona a tomar decisão mais solene, que nós sejamos mais responsáveis diante do nosso Criador. Sansão, por exemplo, ele tratou da tentação de maneira muito leviana. Ele achou que ele podia controlar a tentação. Ele achou que ele podia vencer essa tentação com suas próprias forças. Mas o que aconteceu com ele? Ele acabou caindo na tentação e cometer pecado. Por isso eu digo para você, recomendo a você, quando uma tentação sobrevier, se aproximar de você, não fique olhando para a tentação. Procure imediatamente desviar seu olhar e passa a focar sua atenção tão somente em Deus. Trouxe um pequeno clipe para vocês assistirem. Bom, o cachorro está olhando para um pedaço de carne e para o seu dono alternadamente. Essa é mais ou menos a nossa situação. Cachorro bem adestrado e treinado olha para o patrão, para o seu dono, e ele aguarda a ordem. Nós somos que nem esse animal. Embora sejamos cristãos, convictos da nossa salvação, a gente não para de olhar alternadamente tentação e Deus ao mesmo tempo. E trago um outro exemplo prático, outro clipe para vocês assistirem. Um jovem descobre um envelope branco contendo dinheiro, provavelmente oferta, que alguém acidentalmente deixou cair no chão. Ele pega esse envelope, veja o conflito dele. Ele olha para o envelope, olha para a caixa de oferta e ele está indeciso, ele está em conflito. Achado não é roubado, ninguém está por perto, dá vontade de pegar o dinheiro para ele mesmo. Essa é a tentação. É justamente nesse momento, o que você deveria fazer é justamente mudar sua perspectiva. É transformar esta tentação na aprovação de Deus. Como se Deus estivesse provando, testando a sua fé, a sua fidelidade, sua honestidade. O envelope em si não muda, continua. Só que a maneira como você vai encarar e enxergar esse envelope vai mudar tudo. Quando você
fixa seu olhar, sua atenção em Deus, você acaba tomando uma atitude de acordo. O jovem colocaria, então, o envelope na caixa de oferta, que é seu devido lugar. A esposa de Potifar seduziu José. Porém, José não encarou a sedução dela como uma tentação, mas como uma provação de Deus. De tal forma que, quando a mulher de Potifar fez a oferta, José não ficou olhando para ela. Não ficou olhando para a tentação propriamente dita. Faço ou não faço? Fazer, não fazer? A Bíblia não faz nenhuma menção a respeito disso. Ao contrário, quase sem hesitação, quase sem conflito, ele declara: como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Mesmo na vigência de uma tentação muito forte diante dele, José fez questão de desviar seu olhar da tentação para fixar sua atenção em Deus. Por isso ele pôde fazer uma declaração dessa. Como eu poderia pecar, não contra Potifar, não contra a esposa dele, mas contra Deus? É a prova concreta de que ele estava com seu olhar direcionado para Deus. Agora, na vida prática, não é tão fácil a gente fazer a distinção entre tentação e provação. Agora eu digo para vocês, não importa. Não perca tempo tentando distinguir uma da outra. Porque o que é importante não é você saber se isso é tentação ou provação. Mas o importante é como você vai responder, como você vai reagir a isso. E para que você possa, de imediato, mudar a sua perspectiva diante de um objeto supostamente tentador, é necessário que você esteja cheio do Espírito Santo. É necessário que você esteja cheio da palavra de Deus no dia a dia. Porque quando você está cheio do Espírito Santo e cheio da palavra de Deus na sua mente, no seu coração, o que o Espírito Santo faz? Ele controla seu desejo interno. Ele controla a sua cobiça. De tal forma que a tentação não é vista como tentação. Um leão está satisfeito. Ele descansa debaixo da sombra de uma árvore, cochilando. Para um leão satisfeito, uma zebra, prato favorito de leão, pode até se apresentar diante dele e ficar balançando o rabo, mas para o leão satisfeito, isso não é tentação. Quando seu espírito está devidamente alimentado pelo Espírito Santo, devidamente alimentado pelas palavras da Bíblia de Deus, tentação não é mais vista como tentação. Jesus, após 40 dias de jejum, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, que nós acabamos de ver. Em que estado espiritual o Jesus se encontrava antes de ir ao deserto? Vamos consultar a Bíblia. Mateus 4:1 diz: em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito. Quem que levou Jesus ao deserto? Foi seu próprio desejo? Não. O Espírito Santo o levou.
Em outras palavras, mesmo antes de ser tentado pelo diabo, após 40 dias de jejum, Jesus já estava cheio do Espírito Santo. Jesus tinha uma vida guiada pelo Santo Espírito. O que o ajudou, o que o possibilitou a vencer as 3 tentações do diabo. Quem está cheio do Espírito Santo adquire capacidade de vencer as tentações com a palavra de Deus. Por isso, quando ele foi tentado pelo diabo, ele repetiu 3 vezes: assim está escrito na Bíblia. Quando o diabo diz para Jesus: transforme essas pedras em pães. Se Jesus estivesse olhando apenas para a tentação, Mateus, o autor do livro, teria descrito lá. Jesus ficou lá meio hesitante, perplexo. Comer ou não comer? Mas não há nenhuma passagem como esta na Bíblia. Quando o diabo levou Jesus no topo de um palácio, pule. Se Jesus estivesse olhando, fixando sua atenção tão somente na tentação, Mateus teria descrito: pular ou não pular? Jesus estava indeciso, mas não há uma passagem como essa na Bíblia. Quase sem hesitação, de imediato, Jesus respondeu: não tente a Deus. Assim está escrito. E por último, quando o diabo pediu para Jesus se prostrar e adorá-lo, não há passagem que diz como Jesus ficou lá pensando: vou ou não vou? Não há uma passagem como essa na Bíblia. Ele simplesmente diz: adorai tão somente a Deus. E assim ele conseguiu vencer as 3 tentações do diabo. Portanto, eu digo para vocês, para que você possa mudar sua perspectiva, isto é, não olhar mais para a tentação, mas olhar para Deus, é necessário, como pré-requisito, que você esteja no dia a dia cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus. Uma vez um jovem me perguntou: pastor, como vencer tentações? Eu falei para ele: precisa estar cheio do Espírito Santo, precisa ler a Bíblia, precisa meditar na palavra de Deus, porque querer vencer tentações sem estar cheio do Espírito Santo, sem palavra no coração, na mente, é uma atitude absurda e contraproducente. Não adianta, irmão. Porque Jesus estava cheio do Santo Espírito, ele conseguiu vencer as tentações com a palavra de Deus. Veja o resultado. Assim o diabo o deixou. É isso que vai acontecer. Eu sou diabético. Mesmo assim, eu adoro coisas doces. E tudo que é gostoso tem muito carboidratos. Eu gosto de arroz branco, gosto de macarrão, gosto de sorvete e gosto de chocolate. Uma vez na minha mão esquerda eu tinha uma barra de chocolate. E eu não podia deixar de fixar minha atenção na barra de chocolate. Comer, não comer. Só hoje. Comer, não comer. Estava indeciso, conflito. Mas na outra, minha mão direita, eu tinha aquele aparelho que media a glicemia de cada momento. Quem é diabético sabe, aquele tem sensor que a gente vê. No aparelho ele mostra a glicemia de todo momento. E quando eu olhei para aquele aparelho, eu vi que a minha glicemia estava no nível normal. Estava entre 100 e 110. Quando eu olhei para esse aparelho, me deu uma vontade dentro de mim de querer manter minha glicemia dentro do padrão de normalidade. Se
se eu comer chocolate, com certeza minha glicemia iria subir para 200, 300. Quando eu olhei para aquele aparelho, eu pude automaticamente, naturalmente, deixar de comer o chocolate. Irmãos, é mais ou menos assim que funciona. Enquanto você fica olhando para chocolate, para a tentação, você vai ficar naquele dilema: comer, não comer, fazer, não fazer. Mas quando você olha para a Bíblia, para Deus, você muda de atitude. Você se torna mais responsável. Puxa, eu cheguei até onde eu cheguei. E procurei viver conforme a vontade de Deus. Claro que eu não sou um santo, ainda sou muito pecador. Mas eu cheguei até aqui, eu tentei tanto manter minha santidade, manter minha fidelidade a Deus. Não é por um pedacinho de chocolate que eu vou estragar tudo isso. E assim eu pude me manter diante de Deus, a fidelidade, a fé e a confiança depositada nele. Então, esta é a tática da mudança de perspectiva. É muito eficaz. Eu já fiz isso e tem sido muito boa para mim. Recomendo essa tática, que é, na verdade, o escape que Deus está providenciando para cada um de nós. Agora, tentação, ela é muito astuta e persistente. Por mais que a gente olhe para Deus, tentação, quando ela é repetida, tentação repetitiva, derruba a gente. Sansão, ele era um guerreiro de fé. Ele era um juiz escolhido por Deus. Mas ele se expôs à tentação repetitiva. Por isso ele caiu. Por que a gente não consegue se livrar definitivamente, firmemente das tentações? Sabe por quê? Porque uma vez a gente experimentou o gosto doce da tentação. E a gente sente saudade desse gosto. E paulatinamente, gradativamente, nosso corpo, nossa mente, acaba criando, desenvolvendo uma certa dependência. É a natureza viciante da tentação. O povo de Israel, ao sair do Egito, ficou perambulando 40 anos no deserto. Não buscando uma entrada para a terra prometida, mas pensando se não haveria um jeito de voltar para o Egito, onde eles moravam. De modo que quando aqueles homens voltaram, após espionarem a terra prometida, e deram aquele relatório meio negativo, né? Não, nós só tem gigante, não dá. O que o povo de Israel disse? Respondeu a isso. Números 14 diz: é melhor a gente voltar para o Egito. Vamos escolher um líder e vamos voltar para o Egito. Tentação tem esse caráter viciante que é muito forte, muito forte. Quando mesmo a tentação ou uma tentação similar bate na sua porta repetidamente, você acaba abrindo o cadeado para ela. Portanto, nós precisamos lançar mão de uma outra tática. A segunda estratégia que Deus me dá, ou nos dá, é a eliminação da rota de retorno. Tá? Eliminação da rota de retorno. Então, quando uma tentação sobrevém a você de maneira repetida, às vezes é a mesma tentação, ou é uma tentação similar, você deverá responder a ela, primeiramente, estando cheio do Espírito Santo e cheio da palavra de Deus, mas além
disso, você precisa eliminar a rota de retorno. O que isso significa? Vocês conhecem, já ouvi falar na história, o general Aníbal, né, de Cartago. Né? Cartago é a atual Tunísia. Ele, na tentativa de invadir o Império Romano, a Roma antiga, em vez de ele navegar pelo mar Mediterrâneo para surpreender os romanos, ele resolveu atravessar todo o continente europeu e cruzar os Alpes, não somente com seu exército, mas também com elefantes. Quando chegaram, para que ele possa fazer isso, o que ele fez? Ele queimou todos os navios pelos quais eles conseguiram chegar ao continente europeu, para que não haja mais retorno. Para dizer para os soldados, olha, não tem rota de retorno, não tem recuo. Ou a gente morre aqui, ou a gente avança para frente. Mesma coisa fez também o explorador espanhol, Hernán Cortés, em 1519, se não me engano, quando ele queria conquistar o México, né? Ele também queimou toda a frota de caravelas que os trouxe para o continente americano, para mostrar que, olha, a gente não tem mais volta. Não tem mais volta. O que fez com que soldados lutassem desesperadamente e assim acabaram conquistando o Império Azteca. Com isso eu quero dizer o seguinte, irmãos. Se para cortar, você tem que cortar, definitivamente. Aquele objeto tentador, aquele ambiente que suscita dentro de você sentimento, né, não correspondente à vontade de Deus, aquela pessoa, aquele horário, aquele espaço, você precisa destruir a ponte pela qual você conseguiu chegar até onde você está, para que você não tenha mais caminho de retorno. Não é isso que Jesus falou em Mateus capítulo 5? Se seu olho direito o fizer pecar, arranque-o. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. Eu chamo essa tática de tática de lagarto. Lagarto corta seu próprio rabo para escapar da morte. É melhor você perder uma parte do que perder tudo. É melhor você perder um olho, perder uma mão, do que perder a vida inteira. Essa é a tática que Jesus nos ensinou. Vocês conhecem este equipamento? Chama-se dilacerador de pneus. É um equipamento de segurança para forçar a parada de veículos, né, em fuga. É um equipamento que permite você trafegar numa direção única. Quando você tenta recuar ou voltar, o que vai acontecer? Esses pregos acabam dilacerando pneus do seu carro. Isso é mais ou menos o princípio da eliminação de rota de fuga, para que você não tenha mais volta, para que você não retorne ao objeto tentador, que para você só tem um caminho: olhar para frente e ir em direção a Deus, para que você possa focar toda a sua atenção tão somente na obediência, na fidelidade, na fé que você deposita em Cristo Jesus. Portanto, eliminar rotas de retorno é uma forma, é um mecanismo, é um dispositivo de segurança para que você não caia na tentação novamente. Na Bíblia, existem muitos exemplos a respeito disso. Por exemplo, o povo de Israel, que acabou de sair do Egito. Eles atravessaram o Mar Vermelho, né, no meio das águas separadas. Quando o povo
acabou de atravessar o Mar Vermelho, Deus ordenou a Moisés para estender seu cajado, e as águas se fecharam novamente. Por que Deus fez isso? Para aniquilar o povo egípcio, o exército egípcio, que estava perseguindo o povo de Israel. Esta foi a razão principal, mas não é a única. Existe uma outra razão, outro objetivo. É justamente não permitir que o povo de Israel retornasse ao Egito. Não encontrei na Bíblia nenhuma passagem que diz povo de Israel, ou pelo menos uma minoria, voltou para o Egito. Não existe. Deus simplesmente fechou a rota de retorno. Simplesmente fechou a rota de fuga. Não há mais retorno. É isso que você deveria fazer. Na vida prática, portanto, o que significa? Eliminar a rota de retorno. É você controlar seu ambiente. É para você adequar, é para você modificar, alterar seu ambiente de tal maneira que aquele objeto que tentava você deixa de fazer. José, ele foi seduzido pela mulher do Potifar dia após dia. Trata-se de uma tentação repetitiva. E qual foi a atitude que José tomou? Ele evitou ficar perto dela. Isso que é controlar o ambiente. É fugir do espaço, do horário em que os dois se encontravam a sós. Então, quando uma tentação é repetitiva na sua vida, não somente na área sexual, mas na área de bens materiais, em busca de fama, sei lá, só você sabe. Mas em determinada área da sua vida, um objeto se torna uma tentação repetitiva, a maneira mais sábia que você tem que adotar é controlar o ambiente. É fugir, como o José fez. Sair daquele lugar. E veja o que a mulher de Potifar fez. Ela não desistiu. A tentação não desiste tão facilmente. Ela persegue você de maneira ainda mais insistente. Veja o que a mulher fez. Ela o agarrou pelo manto, dizendo: deite-se comigo. Ele, porém, fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. O que significa deixar o manto na mão dela? Em outras palavras, José rompeu definitivamente o elo que unia ele à tentação. É cortar, é destruir a ponte. Qualquer elo de conexão com tentação, ele resolveu cortar. Dessa maneira, nós podemos aprender, podemos ter uma lista muito importante através desses exemplos. Na sua vida, você deve ter algum elo que mantém você conectado com a tentação. Isso pode ser um lugar específico, isso pode ser um horário específico, isso pode ser uma pessoa específica, isso pode ser um ambiente específico. Você precisa dar um jeito nesse ambiente em que você se encontra, que é altamente tentador para você. Agora, não adianta só força de vontade, irmão. Eu vou. Não, só isso não basta. Você tem que lançar a mão da eliminação da rota de retorno. Por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra, não adianta ela dizer: não, eu vou parar de beber. Não adianta, ele sabe que não adianta. Ou o que tem que fazer? Evitar de lugar onde pessoas ficam bebendo e enchendo o cara. É tirar todas as garrafas de uísque, sei lá, de álcool na sua casa.
O mesmo princípio se aplica também nas tentações sexuais e carnais. Você precisa controlar o ambiente em que você está. Sansão, quando viu a Dalila, ele ficou admirado. Nossa, que mulher bonita, hein? Nós homens aqui, incluindo a mim, quando uma mulher bonita se passa na rua, a gente admira. Olha que saúde. Até aqui é tentação. E como eu falei, tentação não é pecado. O problema é que Sansão não parou por aí. Ele continuou alimentando, se alimentando. Continuou brincando com essa tentação e acabou caindo na tentação e cometer aquele pecado grave. Irmãos, por isso que eu digo para você, o ambiente fica sujo, poeira se acumula, não tem como a gente evitar. Mas por isso mesmo que a gente tem que fazer limpeza todo dia, toda hora, de vez em quando. Portanto, recomendação minha é a seguinte: procure controlar, procure adequar, procure dar um jeito no seu ambiente físico, no seu ambiente social, no seu ambiente digital. Se você até hoje viveu conforme seu desejo carnal, e você está agora ciente de que esse não deveria ser o caminho correto, e você quer mudar para a vida guiada pelo Santo Espírito, você precisa passar necessariamente por um período de transição. Isso não acontece de uma noite para outro dia. Precisa passar por um período de transição. Sabe por quê? Porque você está viciado em tentações. E para que você possa se livrar de um vício, todos nós sabemos, precisa passar por um período de tratamento, de transição. E esse período é muito agonizante. Sofre. O corpo sente falta. Sua mente está presa a essa tentação, que é uma tentação crônica. E nessa fase de transição em que você precisa lançar mão da segunda estratégia. Eliminar a rota de fuga. Eliminar a rota de retorno. Talvez, mesmo sentindo pena, você talvez tenha que jogar fora. Ixi, mas eu paguei tanto por isso. Talvez você tenha que mudar para longe. Talvez você tenha que mudar de profissão ou até de emprego. Não queira resistir à tentação, fixando sua atenção nela. Isso não vai funcionar bem. É melhor você desviar seu olhar e direcionar sua atenção e fixar todo o seu ser em Deus. Essa atitude, esta tática é mais bíblica. Acabamos de ver o caso de José. Ele deixou o manto e saiu, fugiu da casa. Aprendamos com ele. Nós que vivemos em São Paulo por muitos anos, sabemos que quais são as áreas de maior periculosidade, de maior criminalidade. Nós sabemos em que rua assaltos acontecem com mais frequência. E a gente faz tudo para nos desviar dessa rua e pegar outro caminho, mesmo que seja um caminho mais longo. Isso não é covardia, isso é sabedoria, gente. O mesmo princípio se aplica para tentações. Não queira enfrentar as tentações, você vai cair. Não olhe para as tentações, olhe para Deus. E tente firmar sua fidelidade, sua fé e seu amor para com Deus. Resumindo, irmãos, que eu terminasse, irmão, já passou da hora. Recapitulando. Primeira estratégia é mudar perspectiva. Para que isso aconteça, é necessário que você esteja no dia a dia, cheio do Espírito Santo e cheio da palavra de Deus. Tá?
Portanto, não venha me perguntar como vencer tentações. Leia a Bíblia primeiro, irmão. Segundo, tem que eliminar a rota de entorno. Como? Controlando o ambiente em que você está. Controlando principalmente aquele ambiente que suscita tentação, né, dentro de você. Espero que vocês consigam ser vitoriosos, sair vitoriosos nessa luta. Não importa se o objeto que está diante de você é tentação ou provação, porque nossa atitude será a mesma. É a gente focar nossa atenção tão somente a Deus. E para que nós possamos manter nosso olhar, nossa atenção fixa em Deus, é necessário que nós controlemos o ambiente em que nós estamos vivendo. Que sejamos vitoriosos nessa luta, né? Você e eu também. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajude para que nós possamos manter nossa fé, nossa atenção, nosso foco, tão somente em Deus, no nosso Senhor. Que nós possamos estar sempre cheios de Espírito Santo, com suas palavras sempre impregnando a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa viver não conforme ao nosso desejo, mas conforme a vontade de nosso Deus. Por isso eu oro neste momento, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e a atuação poderosa do Santo Espírito estejam conosco, agora e para sempre. Amém?